revisar então essa parte de bioquímica. Aqui nós temos os aminoácidos. Eu sei que é um aminoácido porque nós temos a função amina e ácido carboxílico. E os aminoácidos, eles podem reagir, pois o ácido carboxílico tem caráter ácido e a amina tem caráter básico. O OH do ácido e o OH da amina formam água e eu consigo juntar as estruturas que restaram. Aqui eu tenho uma ligação feita, que é a ligação peptídica, também chamada de ligação amídica, pois forma uma amida. Então, o que eu preciso saber sobre aminoácidos? Conseguir identificar um aminoácido e saber fazer essa ligação amídica. Outra estrutura que nós temos são os lipídios. Nós temos os cerídeos e os triglicerídeos. Como nossa aula de revisão, vou falar do mais importante, que é o triglicerídeo. Tá? O triglicerídeo é um triéster feito de glicerol e ácido graxo. Esse ácido graxo são ácidos carboxílicos de cadeia longa. O que tem de importante de reação relacionada a lipídio? É reação de saponificação, onde eu pego o meu triéster, que é meu lipídio, minha gordura, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, e faço a reação com soda cáustica, com hidróxido de sódio. Aí eu produzo sal de ácido carboxílico, que é o meu sabão. Então essa é a receita para a produção daquele sabão caseiro com gordura. É só pegar o lipídio, a gordura, o óleo, reagir com soda cáustica e eu obtenho o meu sabão. Um subproduto, tá, é o glicerol, conhecido também como glicerina. Então, aqui é uma estrutura do lipídio, esse R aqui é uma cadeia longa, por isso que os lipídios têm caráter apolar, porque essa cadeia longa aqui dá ao lipídio essa característica apolar, de não se solubilizar em água. Vamos agora falar dos carboidratos. Eu tenho aqui a glicose. Pode ver que o carboidrato, na verdade, ele tem uma fórmula muito comum. É o C6. Na verdade, a glicose tem uma fórmula muito comum, aparecendo em vários exercícios de vestibular. É C6H12O6. Esse nome carboidrato vem porque, se você analisar o C6H12O6, eu tenho 6 átomos de carbono e 12 moléculas de água na estrutura da glicose. C6, 6 carbonos, H12O6, são 6 moléculas de água. Por isso o nome carboidratos, são carbonos hidratados, ou seja, carbonos com água. A glicose, tá? Ela tem a função aldeído e álcool. Na verdade são vários álcoois, então é um poliálcool aldeído a glicose. Além disso, são 6 carbonos, é uma hexose, tá? E se tem aldeído, a glicose é uma aldohexose. A frutose, ela tem a função cetona, tem 6 carbonos, então é uma cetohexose. Algumas vezes a glicose aparece na sua forma cíclica, tá? Quando eu tenho, por exemplo, a ligação deste carbono com este daqui, com esse oxigênio, aí eu formo um ciclo. Algumas vezes a glicose aparece na sua forma cíclica. A sacarose é uma junção da glicose com a frutose, tá? É um disacarídeo. A sacarose eu consigo quebrar ela, produzindo novamente a frutose e a glicose. Já a glicose eu não consigo quebrar ela com água, não consigo fazer hidrólise. A frutose também não. A sacarose eu consigo. Então é um monossacarídeo e aqui é um disacarídeo. Agora, se eu pegar várias glicoses e juntarem uma atrás da outra, eu consigo obter um polímero
tá? Dependendo do número de carbonos, tá? Do número da cadeia, essa estrutura que se repete, eu posso obter o amido, tá? Se for uma muito longa, eu posso obter a celulose. Então a celulose, na verdade, são várias glicoses ligadas umas às outras. É importante então conseguir identificar um carboidrato. Aí, onde que aparece carboidrato nos exercícios? Pessoal, quando a gente fala de cana-de-açúcar, né, açúcar é um carboidrato. A gente pensa logo na sacarose, na glicose. E é possível obter etanol a partir dele. Nós falamos que a obtenção do etanol é obtido através da fermentação alcoólica, tá? Então, as reações que nós temos aqui: a cana-de-açúcar sofre processo de moagem, a parte sólida, o bagaço, pode ir para as caldeiras, mas pode também ser tratado para voltar e produzir mais álcool, ou, tá, vai para as caldeiras. Aí na moagem, a parte sólida vai para um lado, a parte líquida vai para o outro, que é o caldo, rico em açúcar. Você faz o tratamento químico, você vai retirar alguns componentes que você não quer, clarificação, tá? Faz a filtração e aqui você vai fazer a concentração dela em açúcares. Então você vai obter o melaço, que é basicamente água e açúcar. Aí sim começa a nossa reaçãozinha. No processo de fermentação, as leveduras, tá, que são os bichinhos que vão fazer essa transformação do açúcar em álcool, ele tem uma enzima que quebra a sacarose, que é o açúcar lá da cana-de-açúcar, em glicose e frutose. Depois uma outra enzima dessas leveduras transforma a glicose em etanol. Aí você faz o processo de destilação, concentrando a quantidade de etanol, chegando a até 96% de álcool e 4% de água. E aí você faz a desidratação, retira a água desse etanol e obtém o etanol anido. Então, na fermentação, você consegue transformar os açúcares em álcool. Aqui encerro o que a gente podia resumir sobre bioquímica. Vamos fazer exercícios. Aqui eu tenho 2 aminoácidos. Ele pede para fazer a reação entre esses 2 aminoácidos. Lembrando que o OH e o OH, a parte ácida do aminoácido, interage com o hidrogênio da amina do outro aminoácido, formando água. E aí você junta as 2 estruturas. Aqui eu tenho um dipeptídeo, tá? São 2 aminoácidos se ligando, formando um peptídeo. Aqui eu tenho a reação de um lipídio, tá? De um triglicerídeo, tá? Com soda cáustica. Aí eu vou formar o sabão. Percebo que eu preciso de 3 sodas cáusticas para fazer a quebra. Aí eu obtenho então essa estrutura ligada ao Na. Isso se repete 3 vezes. Então são 3 moléculas de sabão. E o que sobrar, pegando o OH da base, eu obtenho o glicerol. A sacarose, sofrendo processo enzimático, eu obtenho glicose e frutose. Aí eu posso pegar a glicose e fazer a produção de etanol e CO2. Essas são reações que possivelmente pode cair no vestibular, tá bom? E o vestibular pressupõe que você saiba fazer. Vamos lá, exercicinho. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais,
entre outros álcoois de baixa massa molar, como o metanol ou etanol, na presença de um catalisador de acordo com a equação química. Então, basicamente, pessoal, ele está descrevendo para você como é feito o biodiesel, que é este éster aqui, ó. Tá? Este éster é o biodiesel. E essa estrutura aqui, ó, o glicerol, é um triálcool. A função química presente no produto que representa o biodiesel é C-O-O, éster. Alternativa correta, alternativa B. Polímeros. Vamos falar um pouquinho de polímeros. Polímeros são moléculas grandes, macromoléculas, formadas por unidades chamadas monômeros, que se repetem ao longo da cadeia. Existe a polimerização por adição, onde ocorre a quebra da dupla ligação desses monômeros, abrindo essas ligações, permitindo que outros monômeros se liguem. Tá? Então, esses monômeros que se ligam, tá, entre si, formam o polímero. Então, polimerização por adição é caracterizado pela dupla ligação entre carbonos, que é rompida. A polimerização de condensação é caracterizada pela união de dois monômeros, tá? E a eliminação de uma água nesse processo. Aqui eu tenho um ácido carboxílico e aqui eu tenho um álcool. Eu posso fazer a reação. Ácido com álcool forma um éster. Então eu vou obter um polímero com a função éster. Então eu vou obter um poliéster. Aqui, ó, eu tenho um ácido carboxílico e uma amina. O produto dessa reação é uma amida. Então eu obtenho uma poliamida. Aqui o OH do ácido reage com o H do álcool, formando água e juntando as estruturas. Aí eu tenho um éster. Aqui o OH do ácido reage com o H da amina, obtendo água, e eu junto as estruturas, formando uma amida. Vamos lá, um exercício do Enem. Uma das técnicas de reciclagem química de polímeros PET gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Turminha, isso já ajuda muito na hora de fazer. Por quê? Aqui eu tenho um éster. Esse éster vai reagir com A, produzindo um outro éster e um álcool. Professor, o que isso me ajudou? Turminha, a palavra transesterificação. Se você não lembra, a transesterificação acontece lá com os lipídios. E a gente produz o biodiesel. E a resposta está lá. Por quê? Na transesterificação, você tem um éster reagindo com um álcool. Éster reagindo com um álcool, produzindo um outro éster e um outro álcool. Então, essa substância A é um álcool. E aí, ele dá um detalhezinho. Na transesterificação, normalmente acontece a reação com um álcool de cadeia pequena. Então, ó, o composto A eu sei que é um álcool, e eu sei também que é de cadeia pequena. Hidrocarboneto, ácido, anidrido, éter. Alternativa correta, alternativa B. Eu consegui chegar nessa resposta porque eu sei que a reação de transesterificação é a reação de um éster com álcool produzindo outro éster e outro álcool. Fechou? Alternativa B. Vamos continuar nossa brincadeira. Um exercício da FUVEST. FUVEST? Um funcionário de uma empresa ficou encarregado de remover resíduos de diferentes polímeros que estavam aderidos a diversas peças. Após alguma
Investigação: um funcionário classificou as peças em 3 grupos conforme o polímero aderido a cada uma. As fórmulas estruturais de cada um desses polímeros são as seguintes. Polímero 1, se você analisar, tem bastante hidroxila, OH, tá? Tem ácido carboxílico, então é bem polar. O polímero 2, ele é basicamente um hidrocarboneto, então ele tem característica apolar. Já o polímero 3 tem hidroxila, então também tem caráter polar. Isso faz com que a interação deles com água seja bem característica. Polímeros com caráter polar são solúveis em água, por isso a água ajuda a retirá-los. Polímeros com caráter apolar não são retirados com água. Tá? Nós precisamos de um solvente apolar também, como por exemplo o hexano, que é uma espécie de óleo, tem caráter apolar, então consegue retirar o polímero também com caráter apolar. O polímero 3 é um polímero polar, então a água seria o suficiente para retirá-lo. E aí vem, para remover os resíduos do polímero das peças, o funcionário dispunha de apenas 2 solventes, água e N-hexano, entenda-se como óleo, tá bom? O funcionário analisou as formas estruturais dos 3 polímeros e procurou fazer a correspondência entre cada polímero e o solvente mais adequado para solubilizá-lo. A alternativa que representa corretamente essa correspondência é polímero 1, para retirar ele, água é bom. Polímero 2, hexano. Polímero 3, água. Então, a alternativa A é a mais viável para tirar então os resíduos desses polímeros. Próximo exercício. Durante a síntese química do composto orgânico Z, adotou-se a seguinte rota sintética. Aqui eu tenho o benzeno, composto aromático, mais simples. E eu vou fazer uma reação e vou fazer a substituição de um hidrogênio por um grupo alquil. Então aqui é uma alquilação. Tá? E para fazer uma alquilação, eu preciso de um haleto orgânico, tá bom? E nesse caso, eu vou fazer a substituição, vou colocar um grupo metil ali no lugar do hidrogênio. Então, teria que usar o cloreto de metila. Então, X, cloreto de metila. Aí eu pego esse composto que é o tolueno e vou fazer uma nitração dele. Então, eu vou substituir um hidrogênio pelo grupo nitro. E ele é ortoparadirigente, esse grupo metil. Então o grupo nitro vai entrar na posição orto ou na posição para. Então Y pode ser orto nitro tolueno ou para nitro tolueno. Aí eu pego o W, que pode ser o orto para nitrotolueno, tá? O orto nitrotolueno ou para nitrotolueno. E vou fazer uma reação de oxidação. Aí eu posso fazer a oxidação desse grupo metil, transformando ele em ácido carboxílico. Então vamos ver qual alternativa se encaixa melhor aí. Primeira reação, cloreto de metila. Segunda reação, eu tenho essa mistura de ortonitrotolueno e paranitrotolueno. Aí o paranitrotolueno, posso fazer a reação de oxidação e obter então o ácido paranitrobenzoico. Então Z é o ácido paranitrobenzoico. Isso me dá a alternativa E. Aqui nós temos uma revisão bem grande de várias e várias reações orgânicas. Mais um exercício. Comparando o óleo mineral, também conhecido como parafina líquida, com o óleo vegetal,
como o de soja, pode-se afirmar que ambos são misturas de substâncias químicas compostas eles são nocivos ao meio ambiente se descartados de forma equivocada nos ralos e pias. 1 litro de óleo descartado na pia pode poluir centenas de litros de água. Então vamos ver se a gente consegue encaixar uma alternativa. Substâncias químicas compostas também são considerados combustíveis. Eles são nocivos se descartados de forma errada. Então a melhor alternativa, alternativa A. Próximo exercício, exercício do Enem, hein? Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Na fração 4, a separação dos componentes ocorre em temperaturas mais elevadas, porque a gente consegue ver na fração 4 a temperatura é mais elevada, porque olha o que acontece da fração 1 para a fração 4. As cadeias são maiores, são mais pesadas. Isso faz com que as forças intermoleculares delas sejam mais intensas, pois todos são moléculas apolares, todos apresentam forças de dispersão de London, e o que diferencia o seu ponto de ebulição é a massa. E se tem maior massa, tendem a ter maior ponto de ebulição. Então, a melhor alternativa é a alternativa D. As diferem por ter mais massa e as forças intermoleculares serem mais intensas. E aqui a gente encerra nossa aulinha de revisão.